adianta você confessar pecado com o sacerdote, que só Deus pode perdoar pecado. Como é que você sai dessa? Esse é o argumento protestante. Vou confessar ao Senhor a minha iniquidade. Ao Senhor. Como é que você sai dessa? Esse é o argumento protestante. Vamos lembrar a regra de ouro da teologia. Texto no contexto, para não virar pretexto. A primeira coisa que os nossos olhos devem olhar: quem está dizendo? É Jesus ou é fariseu? É fariseu. E tem muita gente indo na conversa de fariseu, acreditando que só Deus pode perdoar pecados. Sim, só Ele. Mas existe um detalhe importante: Ele instituiu pessoas para perdoar em nome dEle. Só Ele perdoa. Esta mesma passagem, o mesmo paralítico, os mesmos 4 amigos, essa mesma passagem é contada também agora por São Marcos e São Mateus. O São Mateus conta no capítulo 9. Eu já vou direto no versículo 8. É a mesma história, é o mesmo paralítico, mas São Mateus, ele faz uma conclusão impressionante desta passagem. Ele faz uma conclusão dizendo o seguinte, aqui no versículo número 8. E a multidão, vendo isso, maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens. Que dera tal poder a quem? Que poder que Deus deu aos homens? De perdoar pecados. Mas quem perdoa é o homem? Não. Jesus instituiu o sacerdócio, e com o sacerdócio ele deu uma ordem aos seus sacerdotes: perdoa quem merecer perdão e não perdoa quem não merecer o perdão. Vamos lá para João capítulo 20, versículo 22. Evangelho de São João 20, 22. A palavra do Senhor é muito clara, que Jesus chama seus apóstolos, os chama, e lá no versículo 22, João 20, 22, no 21 ele mostra que há um poder dado pelo Espírito Santo a eles. O 21 ainda diz assim: disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, soprou sobre eles, dizendo-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Estou lendo da Bíblia protestante. Jesus deu autoridade aos apóstolos para perdoar pecados ou para não perdoar. E essa autoridade é uma autoridade sacerdotal. Essa autoridade e esse poder Deus deu a homens fracos como nós. Hebreus capítulo 5, versículo de 1 a 4. Hebreus 5, de 1 a 4. Este poder que Jesus deu aos sacerdotes do Novo Testamento, porque foram os sacerdotes do Antigo Testamento que crucificaram Jesus. Agora os sacerdotes do Novo Testamento, em nome de Jesus crucificado, que perdoou nossos pecados pelo seu sangue derramado no madeiro, Jesus agora, através dos novos sacerdotes, nos perdoa os pecados pela morte e ressurreição de Jesus por cada um de nós. Hebreus 5, versículo 1 e seguintes. Assim diz a carta aos Hebreus: porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados, e possa compadecer-se dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. Ou seja, Jesus escolheu homens
fracos, para no nome dele perdoar pecados, eles mesmos rodeados de fraquezas, mas o poder que Deus deu a eles vem do céu, e eles perdoam os pecados não em virtude de um poder que eles têm, mas de um mandato recebido e enviado pelo Espírito Santo com essa missão especial de perdoar os pecados. São Paulo ainda nos fala, volte algumas folhas, você vai encontrar segunda carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 18. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Jesus deu esse ministério da reconciliação a quem? Àqueles que ele soprou logo após ele ter sido ressuscitado. Ele soprou sobre os apóstolos e diz: recebei o Espírito Santo, aqueles a quem perdoar os pecados serão perdoados. Aqui Jesus mostra através de São Paulo que esse ministério da reconciliação foi dado aos sacerdotes. Versículo 19. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Quando é que Jesus colocou sobre os apóstolos a palavra da reconciliação? Quando ele assoprou sobre eles e lhes deu o Espírito Santo. São Paulo está dizendo que Jesus foi ele mesmo, pela virtude de ele ter morrido na cruz e ressuscitado, ele colocou nos lábios dos apóstolos a palavra da reconciliação. 20. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Veja bem, olha o que São Paulo está dizendo, que ele se tornou como sacerdote, e os sacerdotes se tornaram embaixadores em nome de Deus. O embaixador, ele vai para outro país, para representar o país, para fechar acordos, para declaração de paz ou declaração de guerra, mas ele vai em nome do país e investido com a autoridade do presidente. E aqui na terra, aqueles que são os embaixadores do céu para ministrar o perdão são os sacerdotes. Abra agora na carta de São Tiago. E o capítulo é o 5, e o versículo é o 16 e seguintes, mas eu vou lá direto no 16. Começaria um pouco antes, se vocês quiserem, no 13. Estas coisas os escrevi a vós, aos que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna e para que criais no nome do Filho de Deus. Assim diz o versículo 13. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. 14. Alguém entre vós está doente? Chame os presbíteros da igreja e orem por ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. Eu estou lendo numa tradução da Bíblia, João Ferreira de Almeida, que se alguém estiver doente, triste, chame quem? Os presbíteros. E o que vem a ser um presbítero? É a mesma coisa que sacerdote. Por que entre os meus irmãos protestantes não existe o sacerdócio? Chame os presbíteros. Não fala chame os pastores. E o presbitério é o primeiro grau do sacerdócio. Mas veja o que diz o versículo 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros para que sarais. A palavra do Senhor fala: confessai os vossos pecados só a Deus. Mas o que a palavra de Deus fala? Confessai os vossos pecados uns aos outros. Para que sareis, para que sejais curados. Ora, a palavra de Deus está dizendo somente a Deus? E para quem você pode confessar na certeza de que seu pecado é perdoado? Para quem você se confessa? Para aquele que recebeu o mandato de perdoar pecado. Isso é
os sacerdotes ordenados por Jesus Cristo e aqueles que depois de Jesus Cristo, os próprios apóstolos impunham as mãos sobre eles para que recebessem também o grau sacerdotal. Como nós podemos abrir na carta de São Timóteo, 2 Timóteo 1,6. Lá no 5, São Paulo relembra que São Timóteo ele era membro de uma família de fé.